Boa noite a todos aqui presentes. Eu sou a Daniela Soares, gestora acadêmica da Instituição de Ensino Médico APROMED, Instituto de Apoio e Promoção do Ensino Médico do Estado de Minas Gerais. A nossa instituição, por uma pesquisa realizada pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, ela foi considerada uma instituição de excelência no ensino médico. Temos uma gestão acadêmica com mais de 17 anos de experiência na função do ensino médico. A nossa missão é contribuir de forma efetiva, ética e profissional para o sucesso da comunidade. Oferecemos educação médica continuada em diversas especialidades médicas do Brasil e do exterior. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a todos os participantes aqui presentes que estão conosco buscando se atualizar ainda mais e prestigiando a nossa instituição. Os nossos convidados de hoje serão o doutor Alex Baia e a doutora Cláudia, professores do curso de especialização da APROMED. Hoje nós teremos a live Questões e Atualizações em Endoscopia. Faremos uma revisão teórica e serão discutidos conteúdos super relevantes sobre a área, além também de ser um momento de grandes atualizações e de reflexões. Eu tenho um enorme prazer em convidar a professora Cláudia Utti para conduzir esse momento. Em seguida, nós teremos a participação também do doutor Alex Baia para discussão de questões da área. A professora Cláudia Utti, ela tem residência médica em gastroenterologia e endoscopia pela Unifesp, mestrado em gastroenterologia pela Unifesp. E o professor Alex Baia, ele é endoscopista e gastroenterologista com residência médica pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia, residência em clínica médica pelo Hospital do Servidor Público de São Paulo. Doutora Cláudia, seja bem-vinda, boa noite, excelentes estudos a todos. Boa noite, Dani, boa noite, Alex, boa noite todo mundo aí presente, obrigada pela participação, aí bastante gente veio assistir a nossa live. Então, aqui a gente vai aproveitar para abrir a live para falar um pouquinho do nosso curso e falar um pouquinho da prova de título da SOBED, da importância dessa prova, de como que é cobrada as coisas e de como que a gente pode ajudar a organizar o estudo, tá? A gente vê, assim, vai chegando perto da prova, dá aquela sensação de insegurança, parece que a gente tem que ler tudo, não sabe se abre guideline, se abre livro, se abre o atlas, se abre o livro-texto. Então, o objetivo nosso é tentar ajudar a direcionar esse estudo. Não é formar vocês em endoscopistas, vocês, quem está fazendo curso, nosso público-alvo é gente que já tem a formação de endoscopia e quer o título da SOBED para complementar a sua carreira, para complementar a sua titularidade, tá? Então, assim, a formação em endoscopia vocês já têm, mas a prova não é fácil. A gente sabe que não é fácil, que a prova nem sempre mede a qualidade da formação, a prova é muito difícil, então ela mede detalhes no estudo, tem algumas coisas que são pegadinhas. Nosso papel aqui é isso, ajudar para a prova, tá? Então, mesmo sendo excelentes endoscopistas, a gente às vezes tem alunos formados em locais referências, né, no ensino da endoscopia, a gente sabe que a prova é difícil, é para todo mundo, até quem tem excelência na formação, tá? Então, o objetivo nosso aqui é ajudar a realmente fazer questões de endoscopia, a focar o estudo, a direcionar o estudo e a entender um pouquinho mais algumas imagens, como que pode ser cobrado, como que a gente pode ficar esperto aí para acertar o maior número de questões e obter o desejado título aí da SOBED. Vou puxar um pouco aí para o Alex, que ele vai explicar a importância de um título da SOBED, né? Como isso é bom para a vida do endoscopista. Vamos lá, Alexito, com você. Obrigado aí, Cláudia e Daniela, obrigado pela apresentação. Bacana, obrigado pelo convite aí desse bate-bola aqui, é bem legal, estamos em casa aí, bastante gente, colegas endoscopistas que a gente não conhece pessoalmente, mas provavelmente a gente vai passar a ter um contato aí com a maioria deles, e é basicamente isso daí que a Cláudia falou, né? O objetivo aqui não é ensinar ninguém a fazer a endoscopia, mas é uma forma de estudar. A gente sabe que tanto na residência quanto depois de formado,
cada um tem seus objetivos e fica difícil ter um planejamento de estudo, né? Que a gente saiu daquela época, tantos anos de faculdade, residência, saiu daquele pique ali de ter aquela rotina de estudo e fazer questão, ver imagem, ver casos raros, que apesar de raros, podem cair, né? Com certeza ajuda muito, e o que a gente comentou no curso que teve em extensão, né? Que não só para a prova, mas para o dia a dia mesmo, né? Que fala tanto de todos os temas, desde de endoscopia, colonoscopia, cápsula endoscópia, cápsula endoscópia, né, intestino médio, e comenta também de CPRE, ecoendoscopia, que são temas para a gente, que é bacana a gente ficar sabendo, discutir algum caso, e também tem a questão de ajudar, lógico, também, aí para a prova. Isso daqui, assim, eu acho que cada um que está aqui já sabe, eu acho que sobre, né, o que foi que a gente colocou aqui, eu peguei aqui no site da SOBED, tem acesso aí no site da SOBED, por que ser um sobediano, né? Mas eu acho que todo mundo que está aqui, cada um tem o seu motivo, né? Sabe da importância de ter uma titularidade, seja para reconhecimento local, seja para entrar num serviço, seja para prestar algum concurso público ou entrar em alguma equipe de SUS, de licitação que precisa, seja para ser responsável técnico. Então, aqui eu vou passar rapidamente falando alguns temas que dá para ser visto aí no site da SOBED, que são alguns outros detalhes que talvez a gente também não presta atenção, não imagina que seja, né? Que é basicamente isso mesmo, que além de toda essa questão que a gente falou, tem acesso restrito ao portal da Unimed, da SOBED, tem bastante bate-bola, coisas para educação, tem as aulas da SOBED, que atualmente tem bastante tema interessante. Hoje, se eu não me engano, está tendo um tema interessante aí sobre ecoendoscopia com um convidado, o Vadarajuru, que é um convidado lá dos Estados Unidos, sobre ecoendoscopia. Vamos ver mais o que aqui. O que estava até escrito na anterior, você consegue passar aí, Cláudia, mas na anterior, que até comenta mesmo, né? Que a SOBED tem esse papel na valorização, né? Quem tem algum contato com alguém mais dentro da diretoria da SOBED vê esse papel importante da SOBED na valorização do endoscopista e forma um grupo para discutir melhores taxas e representando mesmo ali o endoscopista, né? E deixa eu ver mais o que... promove eventos, está sempre presente. Pode passar, Cláudia, por favor. E sem falar também, né, da gente ter acesso na SOBED, tem desconto nos congressos, é gratuito alguns cursos da SOBED dentro do congresso. Eu acho bem bacana, né, igual aqui colocou, selo de qualidade do especialista, né? Eu faço questão aí, eu acho bacana a gente colocar aquele selinho ali no nosso laudo. Então, assim, como eu disse, cada um que está aqui certamente tem o seu motivo, mas só procurar lá no site da SOBED, tem esses e muitos outros benefícios. E outra coisa bacana que está aqui embaixo, né? Consultoria por defesa profissional ativa, com assessoria jurídica especializada na área. Nessa época da pandemia, a gente viu, a SOBED ajudou, a gente estava muito perdido em relação ao que colocar, quando a gente voltou a fazer exames de endoscopia, o que colocar ali no termo de consentimento sobre a fase da pandemia, do Covid. Eles ajudaram, colocaram um termo de consentimento mesmo para ser usado. Então, assim, entre essas e muitos outros benefícios aí de ter o RQE, de ter o título de especialista, né? Bacana, legal. Então, assim, aqui... Aí. Vai lá, Alex. Pode começar as primeiras questões aí. As primeiras questões a gente vai fazer mais uma revisãozinha de coisas exatamente, que aparentemente são básicas, mas importantíssimas para a prova, né, Alex?
Exatamente. É assim, é o que a gente comenta mesmo, tanto para a prova quanto do dia a dia, né? Tá certo que para a prova a gente vai ter que estudar, né, alguns temas mais a fundo, mesmo porque talvez não é do nosso dia a dia. Tem colegas que faz mais endoscopia do que colono, tem colegas que não faz tanta terapêutica, então vai ter que estudar um pouquinho mais a fundo. Mas, se eu não me engano, a gente colocou aqui temas do dia a dia que é interessante para a prova e também para a gente como endoscopista, né? Então, vamos falar algumas questões aqui. Então, esse caso é um homem de 36 anos, com queixa de pirose esporádica há 6 meses, uso regular de IBP, com melhora dos sintomas. Não apresenta comorbidade, pratica atividade física regular, tem um IMC normal, 23,8, vai ao consultório para segunda opinião após realizar a endoscopia que evidenciou esse achado. Né? Então, esse paciente, então, assim, muito importante na prova a gente já ir lendo, né, a questão e tentar já meio que... É importante a gente já ir vendo, imaginando mesmo assim, né? Então, o que é aqui? É um paciente de sexo masculino, 36 anos, com refluxo, com sintomas de pirose esporádica há 6 meses, né? E o paciente pratica atividade física, tem um IMC normal e fez essa endoscopia. Então, você já vai imaginando esse paciente, que é um paciente bem comum aí para a gente, né? E a imagem foi essa, né, que a Cláudia está mostrando aí. Eu estou passando mal, mas eu acho que vocês não veem o meu mouse. Então, a imagem endoscópica é essa, tem os sinais da seta aí, e esse é o laudo, né? No esôfago distal, imediatamente acima da junção escamo-colunar, exibe 3 projeções digitiformes regulares, são essas setas, de coloração vermelho-salmão, semelhante à mucosa gástrica, medindo cerca entre 5 a 6 milímetros de extensão, e realizada a biópsia, certo? Esse é o laudo da endoscopia, e o resultado da biópsia descrita veio epitélio colunar com presença de células caliciformes, então colocado metaplasia intestinal, com ausência de displasia. Então, o patologista deu esôfago de Barth, né? Então, basicamente, é um paciente jovem que fez endoscopia, viu essas projeções digitiformes, biopsiou e provavelmente interrogou Barth lá para o patologista, e o patologista confirmou Barth. Então, qual a conduta? Como que é aí, Tá vendo Cláudia? aí, Alex? Aí Legal. agora o pessoal vai poder votar, tá? Vai colocar suas opções aí para votação. E aí está aparecendo aí para sua imagem a perguntinha com as respostas que o pessoal está votando. Legal, legal. Tá vendo aí, bacana, pessoal, hein? Votando? Vamos ler a alternativa para vocês, a questão e a alternativa correta para ajudar aí a facilitar aí a leitura, tá bom? Bacana, que legal, hein? Vocês estão muito chiques. Então, vamos lá. É um Deixa eu homem. ler aqui. Começa lendo aí, Alex. Eu cheguei de lado aqui, eu consigo ler aqui sim. Então, vamos lá. A primeira opção A, realizar nova endoscopia com biópsia. Opção B, colocar o paciente em protocolo de vigilância, conforme o protocolo de Seattle, né? Isso quer dizer, Barrett sem displasia, então endoscopia entre 3 a 5 anos. Opção C, programar tratamento endoscópico do Barrett, né? Radiofrequência ou a ressecção. E última opção D, vão participar, hein, gente? Eu consigo ver aqui, somente 50% votaram aí, está em tempo, hein? E a opção D, realizar nova endoscopia e, caso confirmado achados, isso quer dizer projeções menor que 1 centímetro, considerar a linha Z irregular e não realizar biópsia. Isso quer dizer, Barrett descartado, conversar com o paciente lá. Pessoal, 70% já respondido, vamos participar aí, porque é bacana. Aqui eu não estou vendo ninguém, quem votou, quem não votou, então não precisa ter nem vergonha, até porque também não precisa ter vergonha mesmo. Né? Já deu 100% aqui de votação, Alex. Perfeito, legal. Deu aí Valeu, gente. 46% na B e 54% na letra D. Então, B de bola, ficou bem dividido então, hein, Cláudia? A D de dado ficou com 56%, então, e a B de bola ficou com 40 e poucos aí que você falou, né? Uhum. Beleza. Perfeito. Então, assim, ficou bem dividido, mas a maioria respondeu certo.
Então, gente, isso daqui é importante, é o seguinte, né? Então, a resposta, a letra B de bola, ela tá bonitinha. Barrett sem displasia, endoscopia a cada 3 a 5, a próxima endoscopia entre 3 a 5 anos. Porém, chama atenção, o que chama atenção é o seguinte, esse paciente, exatamente o que está escrito na letra D, na verdade. Faz uma nova endoscopia. Se tiver esse achado, essas projeções digitiformes menor que 1 centímetro, é linha Z irregular e não realizar biópsia. O Barrett foi descartado, porque assim, se a gente fizer biópsia aí, interrogar Barrett para o patologista, ele vai olhar se é localiciforme, porque não vai ser esôfago, vai ser essa linha Z irregular, vai ser mucosa do estômago, e ele vai dar o diagnóstico de Barrett de forma errada, né? Então, assim, o primeiro passo é saber a diferença. Passa aí, Cláudio, eu acho que eu coloquei uma breve introdução sobre isso daí. Isso, exatamente, a diferença entre transição esôfago-gástrica, TEG, e junção escamo-colunar, né? Em condições normais, a junção escamo-colunar, né, que no caso é histológico, a junção escamo-colunar e a TEG se encontram sobrepostas. Porém, discreta irregularidade na junção escamo-colunar, na JEC, até cerca de 1 centímetro, é normal. É tanto que é chamado de linha Z. Isso pode ser regular. A linha Z é irregular. Pode, como o próprio nome diz, Z. Ela pode ser irregular. Então, o que aconteceu errado com esse paciente foi, primeiro, o diagnóstico errado do endoscopista, né? Ele poderia ter colocado linha Z irregular ou simplesmente, né, particularmente, você pode dar a sua opinião, Cláudio, particularmente eu nem descrevo isso, porque como a linha Z é irregular, então isso não é nada de anormal, né? Mas agora, biopsiar essa área e mandar para o patologista vai dar um diagnóstico de Barrett, e aí, muitas das vezes, o paciente, a maioria das vezes, né, praticamente quase todo mundo tem acesso aí mesmo paciente SUS tem acesso à internet, coloca lá esôfago de Barrett, e aí tem esse problema de a internet só vai colocar lá que é risco de câncer e tudo mais, e dá todo esse mal-estar aí com o paciente, né? Então, a importância do diagnóstico correto, e se a gente está vendo que a gente está falando aqui de anatomia, né? Então, é importante no dia a dia aí da endoscopia, e importante também para a prova. E aqui, ótimo, Cláudia, obrigado. A exceção, então, quando a junção escamo-colunar não coincide com a TEG, é quando a JEC encontra-se acima mais do que 1 centímetro da TEG. E aí, sim, a presença desse epitélio metaplásico no esôfago digital de Barrett, né? Então, no caso aqui, ó, a gente vê, né, Cláudia? Mostra, fazendo um favor, o final da prega gástrica, bem nesse ângulo agudo aqui isso, o final da prega gástrica, até 1 centímetro acima dela, seria irregularidade da TEG, mas não, é circunferencialmente 2 centímetros e a maior projeção 3 centímetros. Então, isso daí sim, Barrett, vale a pena biopsiar conforme o protocolo de Seattle, e no exame, para conversar de forma universal, a gente coloca Barrett, no caso aí C2M3, a classificação de Praga. Tudo isso a gente vai começar melhor, acho que não cabe aqui, né, Cláudia, ir aprofundando tanto, né? Mas eu acho que deu para entender a importância do diagnóstico bem feito, que muitas das vezes até deixa o patologista numa situação complicada, ele não está vendo a foto aí. E uma dica legal, né, aí até extrapolando aqui, não sei como que vocês fazem a realidade de vocês, mas aqui tem um local aqui que eu trabalho que é mais direcionado à oncologia. A gente até faz essa comunicação com o pessoal da patologia. A gente tira uma cópia do laudo e da foto e manda para ele junto com o pedido de biópsia. Então, dá para o patologista também dar uma olhada e não fica tão ali no escuro, ali, só com interrogação, né? Barrett e tal. Então, no mais, é isso daí. Alguém isso quer aí, comentar Alex. alguma coisa sobre essa questão aí, Cláudia?
Ah, beleza. Só para finalizar, Alex, só lembrar isso mesmo que o Alex falou. Então, menos do que 1 centímetro de projeção a gente não chama de Barrett. O Alex lembrou, falou várias vezes, para vocês não esquecerem mesmo. Irregularidade da linha Z quando é menos de 1 centímetro. Não existe mais aquela expressão Barrett ultra curto, tá? Porque cabeopsiano menor que 1 centímetro é o que o Alex enfatizou. Botar piolho na cabeça de cobra. O paciente não tem nada. Esse Barrett, né, essa alteração histológica menor que 1 centímetro, que está relacionada à irregularidade da linha Z, ele não aumenta o risco de câncer de esôfago, tá? Então, isso já foi estudado, meta-análise e tudo. Então, por isso, nada de biopsiar se a projeção é menor do que 1 centímetro. Não ficar valorizando linhas Z irregulares, tá, gente? Se tiver maior do que 1 centímetro, aí sim a gente faz as biópsias conforme o protocolo de Seattle, que o Alex aí lembrou bem e que a gente vai abordar para não esquecer também lá quando a gente tiver mais tempo de aula, né? Vamos lá, para 2, Cláudia, Alex? vamos lá. Se eu não me engano, eu coloquei mais uma ou mais duas. Dá uma olhada aí. Esse daí também é bem do dia a dia aí, né, Cláudia? Que aborda tanto a bem classificação... de cair na prova também, né, Alex? Sempre aborda... Então, lembrando, essa questão, a maioria das vezes cai justamente assim, um bate-bola, pode estar escrita ou simplesmente a foto e a gente dá o diagnóstico aí, né? E esse daí também é uma questão aí de bola dividida aí, que a gente vê alguns laudos, então vale a pena a gente comentar, por isso que eu coloquei aqui. Então, vamos lá. Qual a melhor descrição para pacientes com diagnóstico clínico de doença de refluxo gastroesofágico, nos quais a endoscopia mostra a imagem abaixo? No caso, é isso, a imagem abaixo, sim. Então, já vi que o pessoal já está votando, tem 7%, 10% do pessoal votando. Sinta-se à vontade, mas vamos ler aqui para aí dar tempo de todo mundo votar. Então, está aí a imagem, né? A imagem da região da transição esofogástrica, né? Isso aí vocês sabem. Então, qual o diagnóstico? Esofagite leve, esofagite grau A de Los Angeles, né? LA Los Angeles, esofagite não erosiva, D de dado, DRGE não erosiva e esofagite edematosa. Então, vamos lá, já tem 40% aí do pessoal já respondeu. Vamos dar mais um minutinho. Acho que agora deu 100%, Alex. Perfeito, Cláudia. Vamos lá. Então, deu 40% na letra D e o resto tudo dividido, ó, 10% na letra A, 23% na letra B, 23% na letra C e 6% na letra E. Legal. Então, a maioria colocou D de dado, isso? D de dado. Isso. Vou finalizar. Não D de dado. Uhum. Então, pode passar, Cláudia, por favor, que eu tenha a resposta. Estou aprendendo a tecnologia. Calma aí. Eu acho que você deve ter que fechar esse negócio que aparece para você. Finalizar a votação para passar. Vamos lá. Isso, vou bacana, falar, legal. Então, isso daí, gente, a maioria acertou, né? Eu vi até que teve um colega que mandou no chat aqui, o Léo Muller, que colocou B de bola, mas, assim, esse tipo de classificação de Los Angeles, com certeza, a gente vê muito no nosso dia a dia, né? Não quero aqui entrar no mérito dos novos consensos de Lyon sobre grau A, aqui a gente está falando de classificação de Los Angeles, né? Então, papo 1 mesmo, não tem dúvida. Isso cai muito no nosso dia a dia e cai muito também em prova, né? Então, aqui a gente está vendo a transição esofogástrica, aqui a mucosa do estômago, aqui a mucosa do esôfago, a tradicional linha Z irregular, ninguém vai biopsiar aí nessa região do estômago aí. E aí a gente olha rapidamente sobre essa região e não se vê nenhum machucado, não se vê nenhuma erosão, não se vê nenhum machucado. E aí, há quem diga que até fala que talvez a mucosa do esôfago está um pouco mais pálida, edematosa, mas a gente vai ver para frente que isso daí tem muita diferença entre observador, né? O que é importante é a gente falar se a doença do refluxo é classificada como erosiva ou não erosiva. E se a gente até sabe, vai falar isso melhor na aula, que a forma não erosiva
é a maioria das vezes, né? Mais de 60% é a forma não erosiva, então é isso que a gente fala, do DRGE não erosiva, e de 30% a 25% das vezes é a forma erosiva, e a forma erosiva que a gente mais usa é a classificação de Los Angeles. A gente vai comentar também da Savart-Emília, que está em desuso, mas para a prova vai que caia, mas a de Los Angeles é que é mais usada, né? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Esofagite somente se erosões, né? Los Angeles não contempla edema ou enantema. A graduação vai de Los Angeles de A a D de dado e não contempla também leve, moderada ou intensa. Então, seja objetivo, tanto no nosso laudo quanto na prova. Então, Los Angeles, grau A, rapidamente sobre isso, que eu acho que não é o objetivo, mas grau A, erosões menor que 5 milímetros, grau B de bola maior que 5 milímetros não confluentes, grau C, confluentes, ocupando menos 75% do órgão, e grau D de dado, confluentes, ocupando mais do que 75% do órgão. Então, essa é a classificação pura e simples, não tem edematosa, não tem leve, moderada, nem nada. Então, vamos lá. O quadro mostra na questão, muitas vezes descrito como esôfago esbranquiçado, ou apagamento vascular, ou edema de mucosa esofágica. Porém, esse achado tem muita variação interobservador e, por isso, não é contemplado na classificação de Los Angeles. Então, classificação de Los Angeles tem erosão ou não tem. Pode passar, Cláudia, por favor, que eu acho que tem uma complementação. Isso daí. Então, além disso, existem diferentes aspectos normais do esôfago distal, com padrão vascular mais ou menos evidente. Então, não dá para falar que um está mais pálido que o outro, que tem muita diferença de paciente para paciente. Então, por isso que essa questão de edematosa ou não é contemplada pela classificação de Los Angeles. Passa o próximo, Cláudia. Então, dessa forma, a melhor definição para esse paciente é doença de refluxo da forma não erosiva. Pronto. Sem se referir ao quadro de esofagite, já que a endoscopia, o esôfago na endoscopia não apresenta erosões. Perfeito. Cláudia, quer comentar alguma coisa sobre isso antes da minha última questão? Acho que o Alex destrinchou aí um erro muito frequente que a gente, quando pega laudo, vê, né, na conclusão, esofagite edematosa, esofagite não erosiva. Não é nem assim questão de ser um erro, é questão que não está padronizado este laudo. Então, para a prova, eu acho que é importante erro. a gente falar sempre a mesma língua. Né? Não é à Para a toa prova que a gente... é um erro, não dá para marcar essa opção na prova, porque não está padronizado, beleza, pessoal? Então, vamos lá para a próxima questão, Alex. Beleza, essa última aqui eu coloquei só para falar que, assim, pode cair alguma coisinha de eco. A gente vai comentamos no curso extensivo, dá para comentar também nessa revisão, mas só para deixar alguma questãozinha aqui ainda sobre esôfago de Barrett, né? Esse paciente, 56 anos, masculino, diagnóstico de adenocarcinoma, já teve um diagnóstico, já veio para você com a biópsia de adenocarcinoma em esôfago de Barrett. E aí foi pedido ecoendoscopia para estadiamento loco-regional. Então, qual o local de invasão da lesão na parede esofágica diagnosticado pela ecoendoscopia? Então, aí está aí a mucosa, a foto do lado, né? Embaixo está a imagem endoscópica e acima está a imagem da ecoendoscopia, né? Então, a gente vê... Então, né, já vi que tem 10% já respondendo, então vamos lá, a galera está esperta. Então, A seria a primeira camada, mucosa superficial. B de bola, segunda camada muscular da mucosa. C, terceira camada submucosa. O D, quarta camada muscular própria. E segunda camada submucosa. Como que está aí, pessoal? Pode marcar. Quem não faz ecoendoscopia, mas pelo menos é interessante saber a camada. Né? Aqui a gente coloquei uma lesão, às vezes não está tão claro, viu? Talvez na prova apareça um pouco mais claro aquelas lesões subepiteliais de GIS, que é até mais fácil, mas é isso aí, até a Cláudia passou o mouse ali próximo, a gente dá para ver
pelo menos a distinção da última camada ali bem nítida, e aí dá para imaginar em qual camada que está localizada a lesão. Eu acho que já 60%... Aqui já deu todo mundo para mim, Alex. Beleza, tranquilo. Aí, quem ganhou foi a letra B, segunda camada muscular da mucosa, com 43% dos votantes, e o resto distribuído bastante, só teve um votante na segunda camada submucosa, só teve um votante que mudou o nome da segunda camada de muscular da mucosa para submucosa. Lembrando que essa letra E aqui eu coloquei para inventar aí, né? Porque no esôfago não tem a serosa, né? Não tem a quinta camada serosa. E aí é só para inventar, o certo mesmo. A primeira camada é a mucosa superficial, a segunda camada é a muscular da mucosa, a terceira camada é a submucosa, a quarta camada muscular própria. E aí a gente vai vendo a primeira camada mais... vamos falar para todo mundo, né, entender, é mais clara, a segunda camada é mais escura, então hiperecóica, a primeira camada, hipoecóica, mais escura, a segunda camada, a terceira camada é mais hiperecóica e a quarta camada é a muscular, é mais hipoecóica. Então, a Cláudia até passou o mouse, passa aí, Cláudia, lá na quarta camada que está passando íntegra ali na lesão, né? A quarta camada está passando íntegra. Então, o que a gente vê, a gente olha aqui embaixo na endoscopia e a gente vê que a lesão já se inicia na mucosa, né? A lesão já se inicia na mucosa. Então, ela se inicia na mucosa e invade até a submucosa. Você vê que ela não tem a distinção da lesão ali entre a primeira, segunda e terceira camada. A gente já vê ela já invadindo grande parte da submucosa. Tem só um filetinho de submucosa ali, exatamente ali onde que a Claudinha acabou de passar, ali só um filetinho de submucosa e a quarta camada livre. Acho que isso daí realmente em lesão subepitelial vai ser mais fácil distinguível, principalmente giste, que aí é bonitinho, depois na aula a gente coloca uma foto do giste, que vem a quarta camada, ele abre ali na quarta camada, fica mais bonitinho, mas é importante ter essa noção. Então, a resposta certa vai até terceira camada, né? Submucosa. Então, aqui direitinho, né? Primeira camada é a submucosa superficial, hiperecóica, segunda camada muscular profunda, que a gente fala também que é a muscular da mucosa, a submucosa profunda, que é a muscular da mucosa. Aí vem a terceira camada hiperecóica, que é a submucosa, e a quarta camada é a muscular própria, que é mais hipoecóica, e a quinta camada, no caso, isso daí é uma imagem de um endoscópio radial no estômago, cheio de água, a quinta camada é a serose. Então, é isso daí. Né? Isso daí, assim, muita gente pode, né, não é obrigado a saber, mas é o que a gente acabou de falar. Se não é o dia a dia, aqui a gente vai ajudar a lembrar alguns temas, mesmo que você não faça com endoscopia, lembrar alguns temas que vai te ajudar a fazer prova, vai ver que não é bicho de sete cabeças também, né? Ninguém aqui vai sair com isso daqui fazendo endoscopia, CPRE e procedimentos longe disso, mas a parte de teoria que ajuda para a prova e até ajuda para discutir casos no dia a dia, vai ser falado, né? Isso mesmo. Ô, bem Cláudia, lembrado aí pelo Alex. Tem algumas dúvidas aí, depois a gente vai responder também, viu, Alex? Tá dúvidas no chat aí. Então, bem lembrado aí pelo Alex aí, a importância da gente saber um pouquinho de ecoendoscopia, e no curso a gente vai mostrar um monte de imagem para deixar de ser um bicho de sete cabeças, tá? Porque estudar sozinhos pelo livro, pelo amor de Deus, dá dor de cabeça mesmo, tem que ter alguém para ajudar a ver, para conversar e explicar as dicas de como acertar uma questão de prova, né? Fala aí, Alex, você quer ver os comentários no chat? Não, eu queria até jogar para você aí, você tem bastante experiência também. Essa daí é uma dúvida que eles gostam de perguntar, né? O Barrett, né? O Barrett, ele a endoscopia confirma ou a biópsia confirma, né? Na verdade, a biópsia é que vai vir um diagnóstico de esôfago de Barrett, né?
na biópsia. Além do diagnóstico, ele também vai vir se tem displasia, se não tem displasia. Mas pelo achado, como é típico endoscópico, você vai me corrigir, a gente já é autorizado de colocar como esôfago de Barrett. Não precisa de colocar uma interrogação, não é isso? Isso. É assim, quando o esôfago de Barrett ele ultrapassa 2 centímetros, e por isso a importância da gente biopsiar só acima de 2 centímetros, o endoscopista já pode laudá-lo como um esôfago de Barrett e ele faz a confirmação histológica, que é o quê? Presença de metaplasia intestinal em esôfago distal, é igual a Barrett. Essa é a nomenclatura. Esôfago de Barrett é igual. Metaplasia intestinal em esôfago distal, metaplasia colunar, com células caliciformes, enfim, metaplasia colunar em esôfago distal, tá? Perfeito, Só exatamente. que, lógico que é uma correlação, gente, endoscopia com biópsia. Se a gente biopsiar de um lugar que não é o esôfago, biopsiar do intestino, levar lá, ele vai escrever que são as células caliciformes lá. Não, Exatamente, é é uma igual aquele... correlação. Isso. Então, por isso que a gente, assim, Barrett, a gente só biopsia quando a endoscopia é sugestiva de Barrett. Então, o que ficou claro, assim, nos últimos trabalhos e tudo, é que menor do que 1 centímetro não é para biopsiar. Não é endoscopia sugestiva de Barrett, não tem relevância no contexto clínico. Se o anatomopatológico não mostrar a metaplasia, então não é Barrett. Pode não ter é Barrett. Isso. Você pode ter confundido, ter uma metaplasia gástrica, na verdade, vindo uma metaplasia gástrica, é uma herniação, uma hérnia que ficou, o aspecto deu uma confundida no endoscopista, ele biopsiou achando que era um Barrett, não era, tratava-se de uma hérnia ou de uma metaplasia gástrica. Muitas das vezes, bem lembrado, Cláudia, muitas das vezes a ectopia de mucosa gástrica, né? Mucosa gástrica ectópica pode acontecer, ao invés daqui em esôfago proximal, pode ter lá no esôfago distal, e aí o colega fica na dúvida, né? Cicatrização pós-esofagite, né, Alex? Que não chegou a ter metaplasia completa para metaplasia intestinal, mas ficou uma metaplasia gástrica. Então, isso não é Barrett. O Barrett tem que ser endoscopia mais biópsia, tá? A endoscopia é para guiar para a biópsia e a biópsia é que dá a confirmação histológica. Fechou, galera? Tudo ok claro para você? aí, valeu. Beleza. Aqui, o Alex botou as mais comuns, eu botei o raro aí, porque é para mostrar mesmo que a prova tem de tudo, tá? Então, a prova tem uma parte teórica também, que está sem imagem, que é de escritão mesmo, de muito escrito. Essa eu já vou passar aí direto para as... Vou ler o enunciado e as alternativas aí já passo para vocês votarem também, tá? Então, na investigação de diarreia crônica, frequentemente a solicitação de colonoscopia com biópsias. Gente, a vida de quem faz colono é chegar pelo menos um paciente com diarreia crônica pedindo biópsias seriadas, né? Pensando num quadro de colite microscópica, marque a alternativa correta. A maioria dos colegas, assim, que não estão estudando, faz um monte de biópsias sem nem saber o que ele está pensando. Sai biopsiando 5 frascos, 6 frascos aí, sai biopsiando a torta e direito, sem raciocinar. Mas o raciocínio é super importante para a gente fechar a questão de prova, tá? E para a gente, lógico, direcionar nossas biópsias e não gastar frasco à toa, tá bom? Então, vamos lá. A colite microscópica consiste de achado de colonoscopia normal com alterações histológicas, revelando infiltrado inflamatório ou colitina específica. O achado colonoscópico de enantema, laceração da mucosa, alteração do padrão vascular ou nodularidade, que é N, viu? Nodularidade, excluem a presença de colite microscópica. Letra C, o quadro clínico geralmente é de dor abdominal importante, com diarreia e perda de peso, sem despertar noturno, como ocorre na síndrome do intestino irritável. Mas diferencia-se dessa síndrome pela presença de sangramento ou sangue oculto positivo. Letra D, são mais frequentes em mulheres, tabagistas, idade maior do que 50 anos, com diarreia crônica e associada a medicamentos como anti-inflamatório, antidepressivo e inibidor de bomba de próton. E a letra E, para o diagnóstico devem ser colhidos 2 fragmentos de cada segmento a seguir. Íleo terminal, cólon direito, cólon traverso, cólon esquerdo, sigmoide reto. Vamos lá? Beleza, já está com 40%, quase mais de 50% agora de pessoal respondido. 28, 29. Já está quase todos os votantes aí. 32. Vamos lá. Acho que já está. 33.
Está Vou faltando deixar um botar pouco mais um pouquinho. agora, O pessoal Cláudio, está se voltando. quiser... o pessoal está lendo, né? Ser um pouquinho maior, o pessoal Um está lendo, pouquinho mas já tem grande aí. bem mais da Essa maioria daí é já. o seguinte, quem fez o curso de atualização está brilhando aí, acertando a questão. Quem não fez pode achar essa questão dificílima e cair nessa pegadinha que realmente tem chance, como tem tudo que é novo, tem chance de cair na prova da sua BED. Eu peguei essa questão, porque se eu for postar uma fichinha, eu acho que vai cair uma dessas, tá? 40% mostrou o quê? Que a histologia revela infiltrado inflamatório ou colite inespecífica, a coluna tem que ser normal. E 50% o quadro clínico, né? Mulher, tabagista, diarreia crônica, cada medicamento, beleza. E ainda teve os 5% que votou aí nos 1, 2, 3, 4, 5 passos padrõezinhos para realização de biópsias para o diagnóstico da colite microscópica. Vamos falar um pouquinho aí? Já Bacana, mostrei, legal. já votou todo mundo. Então, a alternativa D é a correta. Vamos dar uma relembrada aí? A colite microscópica é uma coisa benigna, tá? Mas é responsável aí por até 20% das diarreias crônicas sem sangue. Então, colite microscópica não sangue, a do sangue oculto já está errada por aí, tá? A maioria tem sintoma diário, não tem necessidade de acometimento do colonoscópio, isso aqui coisas que podem cair numa alternativa para vocês, tá? Não evoluem para câncer coloretal, então outras questões podem ter, uma questão sobre colite pode ter isso em outras alternativas, tá? É mais frequente, olha aqui, botei aqui minha referência, um guideline europeu de 2021. É novo, tá fresquinho, dá para cair na prova, tá? Então, mais frequente em mulher idosa e faixa etária de 65 anos, e relacionada a essa clínica, eles até quiseram fazer uns critérios diagnósticos aí para fechar a colite microscópica clinicamente, mas isso não pegou muito não deu, não está otimizado esse critério diagnóstico clínico, não, diagnóstico histológico, tá? Mas isso são fatores de risco muito associados à presença da colite microscópica, tabagismo ativo, perda de peso, ausência de dor abdominal, uso de anti-inflamatório, BP, inibidor da recaptação de serotonina, diarreia noturna, duração menor do que 6 meses, também pode ter duração menor que 6 meses, que fica um pouquinho diferente aí essas duas características do intestino irritável, tá? Caiu já em prova obesidade não, gente, obesidade, muito pelo contrário, a obesidade parece até um fator protetor, tá? A perda de peso é mais importante do que a obesidade. E associada... Nesse caso aí, a perda de peso, Cláudio, pô, bacana, isso daí até eu estou aprendendo aí, o guideline novo aí, no caso aí, a perda de peso, qual que é a causa e consequência? A colite leva a perda de peso? Porque até um colega aqui perguntou, né, seria perda de peso um sinal de alarme como consequência da colite ou o paciente mais magro, né, ele é um fator de risco? Parece que o paciente perder peso, assim, tem 2 motivos pela perda de peso. Um que é a diarreia ser intensa, então o medo de comer, fazer ele ir muito, fazer ele querer comer menos para não ir no banheiro, e pela diarreia intensa mesmo. A gente sabe que diarreias colônicas não perdem peso igual síndrome de má absorção, né? Então, a perda de peso é mais um fator de risco do que uma consequência da doença. Do que uma consequência. Perfeito, isso, legal. Mais um fator de risco do que uma consequência, tá? Está associado aí, tá? E lembrar que a ausência de dor abdominal, intestino irritável tem dor abdominal como critério obrigatório, né? Então, a colite microscópica não tem. E a perda de peso pode ser consequência pelas múltiplas evacuações, diminuição da ingestão de alimentar para evitar a diarreia, isso acontece muito, tá? Legal. E ele tem esses sinais de alarme, perda de peso, diarreia noturna, duração, né, paciente idoso, então tem vários sinais de alarme que fazem a gente acabar pedindo colono nesses pacientes, tá? Legal. Tem essa associação aí com doença celíaca, então botei isso mais grifado porque está no guideline falando também, que é interessante a gente pedir aí a sorologia para doença celíaca, né, que pode estar causando quadro junto aí com a colite microscópica, não culpar só a colite microscópica, pode estar relacionado, tá? E lembrar que o diagnóstico histológico, então, na hora que chega a biópsia, não vai ser colite inespecífica, gente. Colite inespecífica não é nada. Vai mostrar o quê? Uma colite colagenosa ou colite linfocítica. São as duas causas de colite microscópica.
clinicamente são iguais, o que vai diferenciar é a histologia, só para mostrar que existem essas duas causas histológicas, tá? Que o que é que define? Essa linfocitose intraepitelial, então essas múltiplos linfócitos, tá? Então, cheio de linfócito, que pode estar já falaram assim, nossa, caiu na minha prova histologia. Gente, se cair histologia é o raro do raro. Se cair histologia é isso, é numa coisa que vai estar mais importante a histologia do que o aspecto endoscópico. Então, deve ser uma colite microscópica, tá? Que vai cair na casa de histológica. Então, múltiplos linfócitos, aqui um monte de linfócito, tá? É o achado principal da colite linfocítica. E a colagenosa tem essa capa de colágeno embaixo da mucosa, tá? Então, a gente vê, além dessa linfocitose intraepitelial, desse monte de linfócito, a gente vê esse espessamento de uma capa de colágeno maior do que 10 micrômetros, que é a referência deles lá, mais proeminente em cólon direito. Então, outra coisa que pode perguntar, retossigmoidoscopia vai fazer diagnóstico de colite colagenosa ou colite microscópica? Não, por quê? Porque ela predomina mais no cólon direito, tá? E é colite, gente, colite não é ileite, então não adianta biopsiar o ilho, não tem vantagem de biopsiar o ilho, não tem porquê biopsiar o ilho, não é obrigatória a biópsia do ilho, beleza? Então pode cair qualquer uma dessas coisas numa alternativa, isso está sempre errado, o ilho não importa para uma doença que é específica do colo, tá? Então, é uma principal indicação das biópsias seriadas de colo, que é a investigação de colite microscópica, né? Então, principalmente, chega lá, diarreia crônica, colonoscopia mais biópsias seriadas, porque independente do achado colonoscópico, eu quero as biópsias, tá? A conduta preferível é biópsia, ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Então, basta 4 frascos. Olha que interessante. Muitas vezes a gente biopsia o reto e o ilho sem necessidade, tá? Na pesquisa da colite microscópica, e se cair na prova, não é fundamental biópsia de reto nem de ilho, se você está pensando em colite microscópica, beleza? O diagnóstico histológico, lembrar isso aqui, coisa que pode cair na prova, mais frequente no cólon direito, tá? Aí, ó, alcoolismo errado para colite colagênica, Thalita comentando aí. Então, tá vendo? Eu botei numa alternativa aí os fatores de risco, é importante vocês saberem, pode cair esse detalhezinho, olha só que caiu na prova da Thalita. O alcoolismo como fator de risco estava errado, tinha lá tabagismo, provavelmente, perda de peso, provavelmente, perda de peso, alcoolismo e o uso de medicamento, provavelmente, aí como fatores de risco são os principais, tá? Legal, hein, Claudinha? Parabéns aí, bem atual, né? E até mesmo aquilo que você falou, isso daí tem pode cair várias questões, tanto na questão aí que a Thalita acabou de comentar que caiu aí, né, dos fatores de risco, pode cair também essa questão de pegadinha de biópsia ou não, e até mesmo uma lâmina, já que aquela lâmina lá, com aquela região ali acima, é bem típica, né? sugestiva, né? Então, o paciente pode querer falar que o paciente fez com diarreia, fez a colono e veio esse resultado, né? Qual o seu diagnóstico, né? E qual o diagnóstico? Legal, aí já pode sair várias questões. E lógico. Vamos para a cerejinha do nosso bolo aí agora, que ainda faltam imagens colonoscópicas. Então, o legal é que os artigos recentes mostraram que essa colite microscópica nem sempre ela é só microscópica. Ela pode ter alterações discretas da mucosa, tá? Inespecíficas e discretas da mucosa. Então, tem os artigos mostrando que até 30% das colites colagenosas têm, sim, alteração na coluna. Alteração do padrão vascular, enantema. Então, aqueles enantema, a gente tem diarreia, aí você vê uns enantemas soltos, assim, você pensa, pô, traumatizei, mas está no cólon direito. Nossa, será que foi passagem do aparelho mesmo isso daqui? Biopsia, se a diarreia é crônico motivo, tá aí, pode ser uma colite microscópica. E esse achado aqui, ó, 2019, um achado que tem aparecido bastante aí, estudado, que é esse cat scratch colon, que é essa arranhadura de gato, né? Então, são essas áreas aí que ficam com... Após que aí dos nossos 73 participantes, deve ter pelo menos uns 50 pensando, pô, será que eu já não peguei isso? Eu lembro de ter essas laceraçãozinhas, achei que era trauma do aparelho, mas é verdade, pode ser uma diarreia. Passa fácil, né? Microscópica, né? Passa então, fácil. Aí, essa primeira foto, então, aqui, talvez até insuflar, a primeira foto lá à esquerda, lá, né? Esse do cólon, parece um cólon direito, ou sei lá.
A própria insuflação, talvez demais, já aparece isso. Realmente você tem que estar atento mesmo aí no exame, e aí, né? se a causa for diarreia crônica, você pode estar Isso. aí frente a uma colite microscópica, um achado colonoscópico que pode aparecer na colite microscópica. Então, nem sempre a colono tem que vir normal, não, ó. Até 30% de alteração na colono, tá bom? Massa, então, fica aí legal. essa pegadinha atualíssima aí da atualização de colite microscópica para vocês, que não vão errar na prova mais, beleza? Massa. E aí, essa daqui também, eles gostam muito de provar. Eu tinha até preparado mais coisa para vocês, mas a gente vai terminar um pouquinho antes, porque a gente acaba se estendendo bastante conversando. Vamos terminar nessa de funduplicatura, que funduplicatura cai demais. Alex gosta bastante desse tema também, né? Bacana. Então, essa questão aí, essa imagem, é uma imagem que gerou dúvida num dos alunos do curso longo, que é meu querido Márcio, aí, um ótimo aluno, tá? Que mandou para a gente muito bem documentada, e eu falei assim, gente, bora fazer um quiz, o que cada um acha? Então, essas alternativas foram alternativas sugeridas pelos alunos, tá? Então, para você ver que, às vezes, é difícil mesmo, e a gente tem que ficar muito atento para as pistas aí, estudar, aquela folhadinha na semana pré-prova ajuda bastante, gente, e o curso aí, uma semana antes, com certeza vai te ajudar a te direcionar para a prova, que nosso objetivo é esse, é pegar o cara que sabe e fazer ele fazer prova e acertar, beleza? Então, vamos lá. A imagem abaixo pode ser concluída como funduplicatura desgarrada, torcida, migrada ou com hérnia parietal. Eu não dei a resposta desse para os meus alunos, então eu quero ver a distribuição deles aí, eu acho que essa daí vai dar mais distribuída. O Márcio, obviamente, vai acertar, porque a gente discutiu junto para ele liberar o laudo legal. – 24 votantes, 25, vamos lá, gente, vamos votar. Essa daí é papum, né? Papum, papum. Você eu não sei, você eu não sei. Aí você olha aí a foto com cuidado, mas o que você vê aqui? Você vê isso aqui, né? As pregas aqui, o aparelho aqui, e aqui uma curvinha aí, as pregas estão nessa direção aí. O que é isso aqui? Está migrada, torcida, desgarrada, ou é hérnia parietal que a gente está vendo? Tá pau a pau, hein, Claudinha? Tem mais de 70% pau a pau, do galera pessoal tem dúvidas ainda aí, ó. Aí, tá, não tem ninguém todo nenhuma mundo opção votante, com mais de quase 50%. todo mundo votante. Então, tá bem pau a pau, então a gente tem aí, nem dá para falar quem está ganhando, porque tá empatado, desgarrada, torcida e migrada. Empate técnico, todas as alternativas. A última opção que tem um pouco menos de pessoas que votaram, mas está praticamente quase tudo com 20 e poucos % aí. Isso, quase tudo. O máximo que teve foi 33% na desgarrada. Então, vamos comentar um pouquinho aí. Eu vou contemplá-los com um videozinho aí, que eu acho que o videozinho ajuda a ilustrar bem também, para a gente raciocinar em cima. Mas a imagem é essa, gente. Tá aqui a funduplicatura, está aqui. Todo mundo está vendo isso, né? Tá aqui as pregas, né? As três pregas aí da funduplicatura, que estão aí meio oblíqua em relação ao aparelho, não está envolvendo o aparelho, não está normal. E tem essa curvinha aí que também não está normal. Então, vamos ver no vídeo. Queridíssimo Márcio documentou super bem, então ele vê que a prega não envolve o aparelho aqui, que tem esse recesso aqui, tá? E a gente vê lá o restante aqui, não tem alargamento, não tem, parece que nem tem hérnia aqui, tá? Que tem só realmente essa funduplicatura que está oblíqua em relação ao aparelho, mas não tem conteúdo herniado. Ele até faz em anterovisão para ajudar a gente a ver melhor, e a anterovisão a gente vê aí fechadinho e coincidente junto com a transição esôfago-gástrica. Então, maravilhosamente examinado pelo colega para mostrar aí também que a gente não ensinou endoscopia, ele fez a endoscopia e avaliou bem. O que a gente está ensinando é esses detalhes de laudo e esses detalhes, lógico, de prova, tá? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que a prega está torcida. A prega gástrica, ela tem que envolver o aparelho de maneira transversal, tá?
Quando a prega ela se angula, é sinal o quê? É sinal de que foi feita a fundoplicatura de forma que não envolveu, ficou meio torto, tá vendo? Ficou meio torto, a gente vê um recessinho aqui. O que a gente vê? Anatomicamente, na prega torcida, ela está torta e está com um recessinho do fundo gástrico. Ficou torto, ficou torcida a prega, não ficou certinha. Isso aqui não desgarrou, não é prega que soltou, a prega que solta, ela está paralela aqui, e a gente vê esse orifício mais abertinho, né? Então, a desgarrada, ela vai vir aqui paralela ao aparelho. Eu não coloquei todas as alternativas discutidas, mas quando a gente tiver o tempo de curso mesmo, né, que é o mega revisão, a gente vai discutir todas as alternativas, por que elas estavam erradas, tá? O que eu estou fazendo foco na alternativa certa, porque senão a gente não teria tempo, seria uma meia hora só de discussão dessa questão, tá? Mas a gente não vê a prega alargada, não vê hérnia, não vê migrada, o que a gente vê realmente é que ela foi feita de uma maneira meio torta. Então, a prega está torcida em relação ao aparelho. Essa prega gástrica deveria estar transversal, ela está mais longitudinal e angulada. Esse recesso que a gente vê, que parece, né, uma hérnia parietal, porque é o fundo gástrico que está cavucado aqui na fundoplicatura, tá? O fundo gástrico, ele forma esse recessinho na fundoplicatura, então ele parece uma hérnia parietal, mas ela não está herniando além do hiato, ela está dando só essa escavadinha aqui, beleza? Então, perfeito, Cláudia. Nesse caso dessa fundoplicatura, só voltando, provavelmente na hora dele passar o aparelho, ele deve ter sentido algum degrau, né? Na maioria das vezes, quando está torcida, você sente algum degrau, quando você sai do esôfago e eu vai acho que ali até no videozinho dá para ver o degrauzinho que ele sente, não, né? Aqui, não, tranquilo, isso daí depois a gente conversa melhor aí. Ó. Você sente um certo degrau ali quando passa. A descidinha, né? Exatamente. O tobogãzinho, né? Beleza, ótima observação, Alex. Beleza? Então, para vocês terem um pouquinho do gostinho do nosso curso de atualização também, a gente tem os momentos mentoria, né? Esse ficou por último, estava no finalzinho do curso, não deu para ser levado em mentoria, mas esses casos normalmente são levados em mentoria, a gente discute na mentoria, ajuda no laudo, discute entre os colegas, pergunta por que está errando. Então, assim, o curso longo, eu particularmente, né, puxando jabá para mim, mas eu particularmente acho que vale muito a pena, até se você teve uma excelente formação, porque ganha nas discussões com os colegas, ganha nos nossos encontros, ganha nas atualizações, nos artigos novos que os professores trazem, do que eles estão estudando, tá bom? Na prática do dia a dia. Então, essa era para fechar. Eu vou passar rapidinho os slides só para vocês terem um pouquinho do gostinho de mais do que a gente vai discutir, tá? Procedimento, risco de sangramento, quando suspender anticoagulante, isso tudo coisa que cai na prova. Eu tinha até preparado para falar com vocês, mas a gente acabou estourando um pouquinho o tempo aí para fazer essas questões, tá? E, por fim, eu só queria lembrar para vocês, eu vou deixar uma frasezinha incentivadora aqui, que não há nenhuma chance, nenhum destino e nenhuma sorte que possa impedir ou controlar a resolução firme de uma alma determinada. Então, se vocês querem passar na prova, tá aí, a ferramenta é essa, é a força de vontade. Eu quero passar nessa prova, eu vou estudar, eu vou fazer curso, eu vou entrar nas lives, não se percam em mapas, botar papel no quarto inteiro. Foca, gente, a gente está aqui para ajudar no foco. Os alunos que fizeram curso, gente, foca, vê de novo as aulas, manda as dúvidas, e quem for começar, já começa com foco, para levar as coisas para a mentoria, levar as dúvidas, que é assim que a gente aprende e fixa para fazer uma boa prova. É com a ajuda do outro, não é sozinho, não. Tá bom? Beleza, vou finalizar. Cláudia, legal. Quem escreveu aí a última mensagem aí, Will Cox, vai ter a classificação dela aí na esofagite aí, né? Classificação de Will Cox, não tem? O Will Cox é para Cândida, para monilise. Então, monilise. A gente estuda a classificação, quando a gente estiver falando das esofagites infecciosas, nós vamos lembrar as classificações também. Legal. Por coincidência, lógico, não foi ela que escreveu, né? Mas... E também eu não prestei atenção nesse sobrenome para colocar a frase, não gostei só da frase mesmo. Fiz o print. Legal, gente. Obrigadão, bacana pra caramba, né? Eu acho que o grande objetivo é esse, a gente está conversando entre colegas e todo mundo aí à vontade, conversando, e da mesma forma que a Cláudia falou, faço a minha palavra,
e eu acho que a gente também aprende muito, né? Porque são muitas formações diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo. E o objetivo é a gente crescer como pessoa, crescer como médico, como endoscopista, e o grande objetivo é ter um exame de qualidade para os pacientes que eles merecem, né? Então, eu só quero agradecer aí a oportunidade e a gente se encontra nas próximas aí. Eu agradeço, né, em nome dos professores médicos da equipe da Promed, ao doutor Alex Baia, à doutora Cláudia, por essa brilhante explanação, por essas discussões e a oportunidade da gente construir novos conhecimentos, da gente poder discutir, da gente poder refletir e aprender a aprender. É exatamente isso, né, que a doutora Cláudia falou no final. Vamos buscar ajuda. Eu acho que quando nós estamos numa sala de aula debatendo, ali a gente está junto construindo conhecimento. E esse momento aqui, né, é o momento de como que as aulas acontecem aqui na instituição de ensino médico, a Promed, e o nosso próximo curso, ele está aberto, que é o Mega Revisão, ele vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de novembro, no final de semana, para a gente estar tranquilo, para a gente poder ter foco. O foco do curso é resolução de questões, da mesma forma que nós realizamos aqui, nesse momento, de forma bem intensa, são bastante questões, então nós vamos sair, assim, muito preparados. E o nosso curso, que a doutora Cláudia falou também no início, que nós temos vários alunos aqui, ele também está com as inscrições abertas, que ele vai iniciar em janeiro, né, no dia 30 de janeiro de 2022. Mais detalhes, mais informações, a nossa equipe ela está disponível nesse folder que está aparecendo aí na tela para vocês. Então, eu gostaria de desejar a todos uma excelente noite. Estamos aqui sempre à disposição para atendê-los.